Amigos e amigas que nos acompanham no sábado, neste horário, para uma reflexão sobre a liturgia do domingo. Estamos aqui já apostos para a nossa reflexão de hoje. Estamos no 21º domingo do tempo comum. E nesse tempo a igreja coloca para nós um chamamento à fé e à salvação universal. É isso que tem como tema a liturgia de hoje. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, mas para isso há as exigências da salvação. É isso que nós vamos meditar aqui. E Deus nos ajuda com a sua graça e também com a sua ação sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você a rezar comigo para que a gente tenha, tanto vocês quanto eu, a inspiração do Espírito Santo para entender o que Deus quer que a gente entenda e viva. Vinde, Espírito Santo. Vinde encher os corações dos vossos fiéis nesta noite, acender em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra, renovareis o nosso coração, renovareis a nossa vida, Senhor. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que nós possamos, ó Deus, nosso Pai, compreender essas palavras de Jesus e termos a sua graça para vivê-las. Que a Virgem Maria esteja conosco nesse momento, nos acompanhe, interceda por nós diante de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós queremos, Senhor, pedir perdão de todos os nossos pecados, Senhor. Pedimos que o Senhor purifique o nosso coração, purifique a nossa alma, purifique o nosso entendimento, Senhor, para podermos fazer essa reflexão neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus irmãos, estamos então no 21º domingo do tempo comum, ok? Até chegarmos de novo ao tempo do Advento, né? Lá no final do mês de novembro, mais ou menos, e depois da festa de Cristo Rei, então nós teremos, né, o começo do Advento. Até lá, nós teremos aí todo esse tempo comum. E em cada domingo do tempo comum, a igreja vai marcando para nós um tema e uma liturgia específica, né? É muito bonito isso, porque, não sei se você sabe, né, durante 3 anos a igreja passa a Bíblia inteira, né? Então, no primeiro ano é chamado o ano A, isso sempre aos domingos, né? O ano A, depois tem o ano B e depois tem o ano C. Então tem 20, como agora esse domingo, 21º domingo do tempo comum, A, B e C. Estamos no ano C, ok? E a igreja vai colocando, então, toda a palavra de Deus. Isso é muito bom, porque não somos nós que escolhemos a palavra que a gente quer meditar. Não, é Deus, é a igreja que já coloca para nós. Isso é muito importante, porque assim a gente não fica escolhendo só aquelas passagens mais interessantes, que a gente mais gosta. Não, aí nós lemos toda a palavra de Deus sem exceção. Isso acontece na Igreja Católica. Nas igrejas evangélicas, por exemplo, o pastor escolhe cada dia a leitura que ele quer fazer. Aqui não. Aqui quem marca para nós é a igreja, ok? E se a gente acompanha a missa ao domingo durante 3 anos, nós vamos ler as principais passagens da Bíblia inteira, né? Nós pegamos os anos A, B e C. Isso é muito importante. É a unidade da igreja, né? A igreja tem uma unidade de governo no Papa, tem uma unidade de liturgia, né? Essa liturgia que nós vamos ver aqui hoje é a mesma liturgia do mundo católico inteiro, né? Seja aqui, seja em Roma, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, é a mesma liturgia.
ok? Isso dá uma unidade litúrgica. Então a igreja tem uma unidade de governo, no Papa tem uma unidade litúrgica, né? E tem uma unidade de doutrina. Nós temos o nosso catecismo, que é o mesmo no mundo inteiro. Isso forma, então, a unidade da Igreja Católica, né? A Igreja é una, santa, católica e apostólica. Bem, o tema de hoje, da liturgia, nós podemos dizer que é um chamamento da fé e da salvação para todos. Mas, evidentemente, né, com as suas exigências para que isso aconteça, né? Nós podemos dizer que é a universalidade da salvação. E a primeira leitura, né, que é do profeta Isaías, já no Antigo Testamento, ele mostra que Deus vai chamar todos, não só os judeus. Então, a primeira leitura, que é do profeta Isaías, capítulo 66, de 18 até 21, o profeta diz: e virei para reunir os homens de todas as nações e de todas as línguas. Todos virão e verão a minha glória. Ou seja, a salvação é um chamado universal para todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. E todos verão a sua glória. Ou pelo menos todos, né, terão a oportunidade, a graça de Deus para chegar à salvação. Executarei no meio deles um prodígio e enviarei às nações àqueles dentre eles que tiverem escapado, às ilhas longínquas que nunca ouviram falar de mim e não viram minha glória, eles farão conhecer às nações a minha glória. Então, Deus está dizendo aqui que, o profeta Isaías está dizendo aqui, né, o povo judeu há de levar a glória de Deus a todas as nações. E isso aconteceu exatamente com Cristo. É algo que os judeus, infelizmente, não entenderam. Os judeus pensavam que a salvação era só para eles, né? Ficaram presos assim num nacionalismo muito ferrenho. Por isso que perseguiram Paulo, perseguiram os apóstolos, mataram Estevão, mataram Tiago Maior. Por quê? Porque eles estavam abrindo a salvação para toda a humanidade, né? Então eles achavam isso um absurdo. Não, a salvação é dos judeus. É verdade que muitos judeus aceitaram, muitos judeus se converteram ao cristianismo, os próprios apóstolos eram judeus, né? Mas infelizmente uma grande maioria se fechou, né? Bom, continua aqui o profeta Isaías dizendo, né? De cada uma das nações trarão todos os vossos irmãos como oferenda ao Senhor, de todas essas nações, não só de Israel, né? Trarão todos os vossos irmãos como oferenda ao Senhor, a cavalo, em carros, em liteiras, em lombo de mulas e de dromedários. Quer dizer, vai ser uma viagem que a pessoa vai fazer do jeito que ela puder fazer, mas para chegar a Deus, não é? Ao meu monte santo, a Jerusalém, diz o Senhor. A gente sabe que essa Jerusalém do Antigo Testamento, no Novo Testamento, é a igreja, né? A igreja é a Jerusalém que desce do céu lá no Apocalipse. Diz o Senhor: tal como os filhos de Israel trazem sua oferenda em vasos purificados à casa do Senhor, assim virão todos aqueles de outros povos também à casa do Senhor. Escolherei mesmo entre eles sacerdotes e levitas. Ou seja, sacerdotes e levitas não serão só do povo judeu, mas também de todas as outras nações e línguas que virão para cá. É o que acontece hoje, né? O Evangelho, a salvação, o cristianismo foi aberto a todos os povos, né? Não só ali nos judeus. Bom, temos o Salmo 116, que é um salmo muito pequeno, só tem 2 versículos, talvez seja o salmo mais curto da Bíblia. Ele só tem 2 versículos, né? E ele diz, né? Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Por quê? Porque ele vai chamar todas as gentes. Povos todos, festejai, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. É o versículo 1. Deus vai chamar todos, Deus é fiel, Deus quer que todos se salvem. São Paulo fala na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 12. E o salmista continua: porque sem limites é a sua misericórdia. Sem limites é a sua misericórdia. Quer dizer, Deus não fecha a porta para ninguém. Para conosco e eterna a fidelidade do Senhor. Então, ele mostra o amor de Deus, que quer a salvação para todos, a fé para todos, a universalidade para todos, né?
Eu vou primeiro ao Evangelho, depois eu vou voltar para a segunda leitura, que é da Carta aos Hebreus. Eu acho que a gente vai entender melhor a liturgia vendo primeiro o Evangelho. No Evangelho, que é de São Lucas, capítulo 13, versículo 23 até 30, Jesus estava indo para Jerusalém, onde ele ia ser crucificado. Ele sabia disso. Então o texto diz: sempre em caminho para Jerusalém, Jesus ia atravessando cidades e aldeias e nelas ensinava. Ele ia caminhando sem parar. Toda aldeia que passava, ensinava e pregava. E sabia que ele ia morrer lá no final, mas não importa. Eu vou cumprir a minha trajetória. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os homens que se salvam? Interessante essa pergunta, né? São poucos os homens que se salvam? Jesus não respondeu. Ele respondeu diferente. Ele respondeu dizendo assim: procurai entrar pela porta estreita, porque digo-vos, muitos procurarão entrar e não o conseguirão. Bom, isso que está aqui no Evangelho de São Lucas, está lá também no Evangelho de São Mateus, no Sermão da Montanha. Lá no Sermão da Montanha, Jesus diz: entrai pela porta estreita. Porque a porta larga é a porta da perdição. Entra pela porta estreita, que é a porta da vida. A gente sabe o que é essa porta estreita, né? É a porta da oração, a porta de uma vida na graça de Deus, lutando contra o pecado, lutando contra as paixões desordenadas que lutam dentro de nós. É a luta do dia a dia, a porta estreita, não é? A porta larga é a porta do pecado. A pessoa faz tudo o que quer, não tem lei, não tem regra, não tem Deus, é a porta larga. Então Jesus fala, né, entra pela porta estreita, porque, né, a porta larga é a porta da morte, da perdição. Aí ele fala assim: quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele responderá: digo-vos que não sei de onde sois. Direis então: comemos e bebemos contigo, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, vos dirá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos vós que sois malfeitores. Para quem que Jesus está falando isso? Jesus está falando isso, em primeiro lugar, para os judeus. Ele estava ali caminhando no meio dos judeus. Né? Quem perguntou a ele: Senhor, são poucos que se salvam? Foi um judeu. Então, os judeus, eles pensavam, né, que por eles serem o povo escolhido de Deus, bastava viver aquelas prescrições todas da lei, que já estavam salvos. E como nós já vimos muitas vezes nos evangelhos, né, faziam uma porção de coisas erradas. Os fariseus, doutores da lei, escribas, seguiram aquelas normas, né, mas Jesus os chamava de sepulcros caiados. Então o que Jesus quer mostrar aqui? Não basta vocês, né, ele diz aqui, né, ele diz: comemos e bebemos contigo e tu ensinaste em nossas praças? Não basta isso. Não basta que vocês tenham vivido comigo, andado, mas vocês seguiram o que eu mandei? Obedeceram o que eu mandei? Não é? Me aceitaram? Ele, porém, vos dirá: não sei de onde sois. Né? Ele diz: ali haverá choro e ranger de dentes, quando ouvirdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino, e vós seres lançados para fora. Né? Então, não basta, né, viver aquela lei judaica que Moisés tinha dado, né, mas sem cumprir realmente o espírito da lei. Bom, virão do Oriente e do Ocidente, como fala lá a primeira leitura, né? Virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e sentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Engraçado como é que Jesus compara o reino de Deus com um banquete, né? Uma mesa. Vão sentar com ele. Por quê? Porque a mesa é aquele local agradável, né? Você senta com a família para conversar, para se alimentar, né? Então Jesus compara, né, o reino de Deus, né? Sentarão à mesa do reino de Deus. E há últimos que serão os primeiros, e há primeiros que serão os últimos. Está aí. Né? Então, aqueles que pensam, né, orgulhosamente,
né, que já estão salvos, né? Havia na história da igreja, né, lá pelo século XI, XII, aqueles hereges chamados cátaros, que se achavam perfeitos e que então, não, nós já estamos salvos, pode até pecar à vontade, já estamos salvos. Opa, nada disso. Né? Então, o Evangelho é uma chamada clara. Deus quer que todos se salvem. A primeira leitura fala, Deus é misericordioso, Ele quer a salvação para todos, mas é preciso viver de acordo com os critérios de Deus. Eu coloco Jesus é para mim, né, a referência de vida. Jesus é para mim o caminho, a verdade que eu sigo, que eu vivo. Jesus é para mim a vida. Ou Jesus, eu não estou nem aí, né, com o Evangelho. São Tiago fala na carta dele, não basta ler a palavra, é preciso vivê-la. Né? Então, o que é preciso para a salvação? Eu seja amigo de Jesus. Eu tenho um compromisso com Jesus. Eu siga Jesus. Eu ame Jesus. Eu pauto a minha vida no Evangelho. Ainda que não seja de maneira perfeita, porque nós todos somos imperfeitos, mas a gente luta para isso. Não é? E Deus nos ajuda nessa caminhada. E aí a gente vê, né, a carta aos Hebreus, que é a segunda leitura, traz isso para nós bem claro. Né? Antes de eu entrar aqui na segunda leitura, que é a carta aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 5 até o versículo 13, Hebreus 12, de 5 até 13, que é um texto muito bom, muito bonito, eu gostaria de colocar aqui uma coisa. Algumas pessoas me perguntam o seguinte, e a pessoa que não é católica? A pessoa que não foi batizada, não conheceu Jesus, ela pode se salvar? Né? Eu acho que isso está dentro da nossa reflexão de hoje. Então eu quero pegar aqui o Catecismo da Igreja e eu quero ler o que o Catecismo fala sobre isso. É uma pergunta que várias vezes as pessoas me fazem. Então no parágrafo 846 do Catecismo está escrito assim, entre aspas, fora da Igreja não há salvação, fecha aspas. Essa frase, aí eu vou ler o que o Catecismo está dizendo aqui. Como entender esta afirmação com frequência repetida pelos santos padres da Igreja? Aí o Catecismo explica. Formulada de maneira positiva, ela significa que toda a salvação vem de Cristo cabeça por meio da Igreja, que é o seu corpo. Então, todos que se salvarem, a salvação chegará à pessoa através da Igreja, né, que ele diz aqui, né, por meio da Igreja, que é o corpo de Cristo. Inclusive aquele que por acaso não foi batizado, mas vai se salvar. Ou aquele que não conheceu Cristo, não conheceu a Igreja, não conheceu o Evangelho, sem culpa, e pode se salvar. Mas ele vai se salvar pela graça da Igreja. Isso é que é preciso entender. É nesse sentido que os padres dizem, não há salvação fora da Igreja. A Igreja alcança mesmo aquele que não foi batizado, mas que sem culpa ele não foi batizado, não conheceu Cristo e a Igreja. Eu vou continuar lendo para você ver. Bem, então aqui diz o Catecismo o seguinte, apoiado na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja, o Concílio Vaticano II ensina que esta Igreja peregrina é necessária para a salvação. Nós precisamos da Igreja para a salvação. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se nos torna presente em seu corpo, que é a Igreja. Então veja bem, ele repete bem claro, né? O único mediador, caminho de salvação entre nós e o Pai é Cristo, né? Que se nos torna presente em seu corpo, que é a Igreja. Então essa mediação de Cristo até o Pai, que é a nossa salvação, acontece através da Igreja, que é o corpo de Cristo. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da Igreja, na qual os homens entram pelo batismo, como que por uma porta. Então, a Igreja é necessária para a salvação. Cristo diz, quem crer e for batizado será salvo. A porta de entrada é o batismo.
né? Por isso não, agora presta atenção nisso que está aqui, ó. Por isso não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus por meio de Jesus Cristo como instituição necessária, apesar de Cristo não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Então, a pessoa que foi evangelizada, catequizada, sabe que a igreja é necessária para a salvação, mas ela conscientemente, voluntariamente rejeita a igreja, não quer entrar na igreja ou não quer permanecer na igreja, ora, é como se ela estivesse na arca de Noé e pula da arca no dilúvio. Ou seja, ela voluntariamente está jogando fora a salvação. É isso que o catecismo está dizendo aqui. Parágrafo 846. Agora, no 847, ele completa a explicação dizendo o seguinte: esta afirmação não visa aqueles que, sem culpa, entre vírgulas, sem culpa, desconhecem Cristo e a igreja. Então, aquela pessoa que não conheceu Cristo e a igreja não tem culpa. Nasceu lá no mundo islâmico, nasceu lá no mundo, né, que nunca se falou de Cristo, da igreja, nem evangelho, nem nada. Pode se salvar? Pode. Agora, em que situação? Aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o evangelho de Cristo e a sua igreja, mas buscam Deus com coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, quer dizer, Deus, a graça atua neles também, cumprir por obras a sua vontade conhecida por meio da consciência, podem conseguir a salvação eterna. É uma citação que o catecismo põe aqui, né? A referência que traz aqui, número 1528, lá no rodapé a gente vê, da Lumen Gentium 16. Então o catecismo está dizendo o seguinte: aquela pessoa que sem culpa, Deus é justo, ela sem culpa, ela não conheceu a igreja, não conheceu Cristo, não conheceu o evangelho, não teve a chance de ser batizada, ela pode se salvar? Pode. A salvação da igreja alcança ela, desde que ela tenha vivido, impulsionado pela graça de Deus, de acordo com os ditames da consciência, porque a consciência é a voz de Deus. Agora, é claro que só Deus poderá julgar isso, ninguém mais, né? E o catecismo termina dizendo aqui, né, que Deus pode, por caminhos dele conhecidos, levar à fé todos os homens que, sem culpa própria, ignoram o evangelho. Vou repetir. Deus pode, é o parágrafo 848, Deus pode, por caminhos dele conhecidos, levar à fé todos os homens que, sem culpa própria, ignoram o evangelho. Pois, sem a fé, é impossível agradar-lhe. Mesmo assim, agora a igreja coloca isso bem claro, mesmo assim, cabe à igreja o dever e também o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Então, quem se salva sem ter conhecido Cristo, o evangelho, a igreja sem culpa, é uma exceção. A misericórdia de Deus, nos seus caminhos insondáveis, chega lá. Agora, o catecismo fala claro, a igreja tem que levar o evangelho a todos os homens. Isso não é um motivo para eu pensar assim, então eu vou cruzar os braços, deixa lá o índio lá, ele não conheceu o evangelho, não conheceu o Cristo, não conheceu a igreja, ele vai ser salvo por um caminho extraordinário. Não, ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a todas as criaturas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Porque quem não crer, não for batizado, não será salvo. Então, não há justificativa para não evangelizar. Eu li uma certa vez um documento do Vaticano, na época do Papa João Paulo II, chamando a atenção de muitos missionários que começaram a pensar assim, deixa lá o índio tal viver, né, do jeito dele mesmo, não vamos se preocupar de batizar, de catequizar, deixa ele se salvar lá pelo jeito. Opa! Né? O documento do Vaticano diz que é uma traição séria a Jesus Cristo e ao Evangelho. Ide pelo mundo inteiro. Sabe, meus irmãos, eu fico impressionado quando eu estudo a história da igreja e também, principalmente, a história do Brasil.
A gente sabe que os missionários chegaram aqui logo no descobrimento do Brasil, 1500, né? Pedro Álvares Cabral já chegou aqui com 17 sacerdotes nas suas caravelas, porque o rei português era católico, Dom Manuel, e queria que onde chegassem as descobertas marítimas de Portugal, acontecesse a evangelização. O rei tinha essa preocupação, né? E que coisa maravilhosa os missionários que vieram para cá, né? Por exemplo, Padre José de Anchieta, como sofreu aqui no meio dos índios. O Padre José de Anchieta, Padre Manuel de Nóbrega, sofreram barbaridades no meio dos índios. Correram risco de morte várias vezes, né? Que coisa bonita. Isso por quê? Porque Cristo mandou: levai o evangelho a toda criatura. Inclusive, o primeiro bispo que o Brasil teve, Dom Pedro Fernão Sardinha, foi morto pelos índios caetés com mais uns 100 clero que estava com ele ali, pessoas do clero, que foram todos mortos pelos índios e que eram antropófagos, que comeram a carne deles. Veja, meus irmãos, o que custou a evangelização do Brasil, muita gente não sabe. Eu gostaria que um dia você lesse a vida de José de Anchieta. São José de Anchieta, inclusive, hoje é o padroeiro do Brasil, junto com Nossa Senhora Aparecida. Sim, quando o Papa Francisco canonizou, né, o São José de Anchieta, a CNBB proclamou São José de Anchieta como patrono do Brasil. Eu, inclusive, escrevi um livrinho sobre a vida de São José de Anchieta. E que coisa maravilhosa esse homem fez aqui no Brasil. Impressionante. Né? Navegava numa barquinha, numa barca aí com os índios para evangelizar. Corria todo o litoral brasileiro, do Rio de Janeiro até Recife, em navegação costeira, sofrendo naufrágios, sofrendo tempestades. Mas quantos milagres ele fazia também. Isso porque para evangelizar. Então, não é porque Deus possa, por um caminho extraordinário da misericórdia divina, salvar aqueles que, sem culpa, não conheceram Cristo, a Igreja e o Evangelho, que a gente vai cruzar os braços e, então deixa aí. Não, a Igreja chama muita atenção para isso. Bom, agora eu quero ir para a segunda leitura, que é da carta aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 5 até o versículo 7, porque essa carta aqui mostra o seguinte: Deus nos ajuda a chegar à salvação, mas nos ajuda, às vezes, também por um caminho que inclui o sofrimento, ok? É uma carta muito bonita. Aqui o capítulo 12 começa assim, no versículo 4. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Olha que coisa forte, né? Temos que resistir até o sangue na luta contra o pecado. Isso me faz lembrar alguns santos, né, que viviam aí na solidão, na oração, né, quando eram muito tentados, né, e Deus permite a tentação porque Ele sabe por quê, que a luta contra a tentação também nos fortalece. Então, São Francisco de Assis, que se joga num roseiral para apagar o fogo da paixão nele. E até aconteceu, segundo a tradição, um milagre, que as rosas lá, né? E isso eu vi lá com meus olhos, em frente à grutazinha que ele dormia ali, aquelas rosas hoje não dão mais espinho, porque aqueles espinhos rasgaram o corpo de São Francisco para que ele aplacasse a paixão. Mesma coisa aconteceu com outros santos, São Felipe Neri, São Bento, né, que se jogavam às vezes na neve, né, para que, né, aplacasse o fogo da paixão. Isso faz lembrar essa frase aqui: ainda não tens resistido até o sangue na luta contra o pecado. É sério, né? Estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos. Que palavra de animação é essa? Que é dirigida a vós como filhos. Nota essa expressão, como filhos. Deus nos falando como pai. Ele diz assim: filho meu, não despreze a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por Ele, pois o Senhor corrige a quem ama
e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Inclusive é uma citação do livro dos Provérbios, Provérbio 3, versículo 11. Olha o que Deus está dizendo aqui. Deus nos olha como filhos. Por isso ele nos corrige. Então, ele fala, não desanimeis. Quando repreendido por ele, por o Senhor, corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Você não dá castigo para o seu filho? Claro que você dá. O pai e a mãe que não dá castigo para o filho, que não corrige o filho, eu estou falando de castigo no sentido de correção. Não estou falando de castigo violento, de bater, de humilhar. Não, eu digo castigo assim, eu vou tomar de você o celular porque você não está estudando. Ou então eu vou colocar você de castigo no quarto para você não brigar com seu irmão mais novo. E quantas vezes eu fui de castigo? Na minha casa éramos 9 irmãos, 8 homens, e era um depois do outro, um ano de diferença, então a gente brigava de vez em quando, né? Criança briga mesmo. E quando a gente fazia coisa errada, ou falava palavrão, minha mãe vai para o quarto de castigo, meia hora, para você aprender a não fazer mais isso, para você ficar pensando. Às vezes eu ficava tão angustiado naquele quarto, porque eu olhava pela janela do quarto assim, e eu via os outros irmãos meus, lá no quintal, um jogando bolinha de gude, né, que era muito comum, outros soltando pipa, outros jogando futebol. Eu ficava angustiado ali. Eu preferi que a minha mãe me desse uma surra e me soltasse. Ela dizia, não, fica aí, você tem que ficar pensando. Ora, nós pais não corrigimos nossos filhos? Não castigamos? Isso é castigo, castigo amoroso. Pode chamar de castigo, chamar de correção. Deus faz isso conosco. E Deus não precisa mandar o mal para nós, não. Não, Deus não pode fazer o mal, porque o Deus é o bem perfeito. A própria vida já traz para nós esses espinhos. Deus simplesmente permite que a própria vida seja para nós essa correção. Né? São Francisco de Sales dizia, melhor do que você procurar uma penitência para fazer, é você aceitar as penitências que a vida já te oferece. Ele dá, inclusive, uma comparação. Quando você vai ao médico, não é você que diz para o médico qual é o remédio que você tem que tomar. Não, é o médico que fala para você qual é o remédio que você tem que tomar, qual é o exame que você tem que fazer. Ok? Então, ele diz, aquilo que nos atinge na nossa vida, os sofrimentos que nos atingem na nossa vida, que Deus permite, que vem da vida e nos atinge, é aquilo que a gente precisa passar. Muitas vezes, para se purificar. Então, o texto continua dizendo aqui o seguinte, estáis sendo provados, é uma provação, para a vossa correção. Olha aí, para a vossa correção. Agora, essa aprovação, Deus também dosa essa aprovação. Porque São Paulo fala, né, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, lá pelo versículo 13, São Paulo diz assim, Deus é fiel. Deus, ele não permite que sejais tentados, provados, acima das vossas forças. E junto com a aprovação, ele dá a graça para você suportar a aprovação e sair dela e vencê-la. Deus é fiel. Então, ele dá uma aprovação, assim que nem um médico. O médico não vai te dar um remédio que você não aguente. Se você não aguentar, você vai chegar no médico e dizer, doutor, isso aqui não dá, não consigo fazer esse exame, não consigo tomar esse remédio. Ele vai dar outro remédio. Deus também. Deus sabe o que a gente aguenta. Deus quer nos corrigir. Né? Às vezes, meus irmãos, a gente pensa que não precisa ser corrigido. Às vezes a gente pensa que já é perfeito. Não. Às vezes é um ato de presunção da nossa parte. Não. A pessoa humilde, ela reconhece, eu preciso melhorar. Então Deus está dizendo aqui, né? Estáis sendo provado para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Eu acho isso muito bonito. Né? O pai que não corrige o filho não ama o filho. Deus nos corrige porque nos ama como filhos. E olha o que diz aqui a palavra em seguida, diz assim, olha, ora,
Qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas se permanecesse sem a correção, que é comum a todos, seriais bastardos e não filhos legítimos. Você está entendendo? Deus olha para nós como filhos legítimos, não como filho bastardo. O que é o filho bastardo? O filho bastardo é aquele filho que não é um filho do casamento, é um filho de fora do casamento. Não, Deus está dizendo, você não é um filho bastardo, você é um filho legítimo, por isso que eu estou te corrigindo. Gente, isso é o amor de Deus. Né? Vou repetir essa passagem. Né? Ele fala aqui, mas se permanecesse sem a correção, não, estáis sendo provado para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas se permanecesse sem a correção, que é comum a todos, serias bastardos e não filhos legítimos. Deus nos corrige porque nós somos filhos legítimos. Aliás, ele diz aqui o versículo 9, temos na terra nossos pais que nos corrigem. E, no entanto, os olhamos com respeito, sim? Não é? Com quanto mais razão nos havemos de submeter ao Pai de nossas almas, o Pai que criou as nossas almas, nos criou, não é? O qual nos dará a vida. Dará a vida, através da correção. A correção, meus irmãos, é a justiça. Por que nós temos que ser corrigidos? Porque nós fazemos coisas erradas. Quando o seu filho faz coisa errada, é justo que você corrija, é justiça. Sem a justiça, ele não melhora. Quando alguém na sociedade faz alguma coisa errada, o que acontece? Ele é punido pela justiça. Vai para a cadeia. Roubou, vai para a cadeia. Por quê? Para se emendar. Sem a correção, que é o braço da justiça, a pessoa não se salva, não melhora. Também nós, sem essa correção de Deus, a gente não melhora. Então, quando a gente está fazendo coisa errada, Deus tem como que a obrigação de nos corrigir, porque é Pai que nos ama. Está entendendo? É Pai que nos ama e o Pai que ama corrige. Então ele termina dizendo assim, né? Acho muito bonito isso aqui. Os primeiros pais nos educaram para pouco tempo, segundo a sua própria conveniência, ao passo que Deus o faz para nosso bem, para nos comunicar a sua santidade. Olha que bonito que ele está dizendo aqui. Deus nos corrige. Deus permite que a gente passe pelas provações, porque ali ele está dando a nós a santidade. Dando a sua santidade, ou seja, nos levando à santidade. Bom, conclusão que a gente chega, meus irmãos, é que a gente não deve ter medo do sofrimento. Não. Enfrentar o sofrimento na fé. Enfrentar o sofrimento na fé. Agora, para a gente ter fé, a gente precisa alimentar a fé. Senão a fé fica fraca. Né? E a gente não tem força. Como é que se alimenta a fé? Já sabemos. A fé ela é alimentada pela oração, a fé é alimentada pela confissão, a fé é alimentada pela Eucaristia, a fé é alimentada pela liturgia que você participa, a fé é alimentada pela meditação da palavra de Deus, a fé é alimentada, né, pela vigilância para não cair no pecado. É o que a gente já sabe, né? Aquilo diz, vigiai e orai. Vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca, o humano é fraco. Né? Então, a gente não deve se assustar com o sofrimento. São Paulo fala, né, o que nós vamos passar aqui nessa vida de sofrimento não tem proporção com a glória futura que vai se revelar em nós na eternidade. Ou seja, o que a gente sofre aqui nesse mundo, né, nós vamos depois estar ganhando na eternidade. Porque esse sofrimento é para nós chegarmos à santidade. Claro, ninguém gosta de sofrer, meus irmãos, mas a palavra de Deus está dizendo isso aqui para nós. Deus nos corrige com as provações da vida para a nossa santificação. Então nós não podemos correr disso. Não é?
Por isso que eu acho bonito a igreja coloca para nós esses textos, às vezes, difíceis, né? Que se a gente fosse escolher, talvez, qual é a leitura que eu vou fazer, qual é o tema que eu vou pregar, de repente a gente podia pular isso. Não. A igreja coloca tudo e sem pular nada, porque tudo é importante. Bom, e termina aqui então o texto da carta aos Hebreus dizendo o seguinte, né? Os primeiros pais nos educaram para pouco tempo, segundo a sua própria conveniência, ao passo que Deus o faz para o nosso bem, para nos comunicar a sua santidade. É verdade que toda correção parece de momento antes motivo de pesar que de alegria. É verdade, toda correção não é motivo de alegria. No começo é motivo de pesar. Mais tarde, porém, garante aos que por ela se exercitaram o melhor fruto de justiça e de paz. Justiça e paz. Então ele fala, claro, a aprovação, quando ela chega, não é motivo para alegria, né? Mas, é importante que ele diz aqui, né? Porém, granjeia aos que por ela se exercitaram o melhor fruto de justiça e de paz. Bom, é todo o sentido salvífico do sofrimento que a igreja sempre colocou para nós, né? E são muitas as passagens na Bíblia, meus irmãos, em que Jesus valoriza o sofrimento. Eu queria dizer aqui o seguinte, né? A gente não precisa procurar o sofrimento e nem deve procurar os santos. Os santos valorizavam tanto o sofrimento que eles procuravam o sofrimento, não é? Mas nós não temos essa força dos santos, né? Pelo menos eu não tenho uma força de um Santo Inácio de Loyola, uma força de um São Camilo de Lérida. Quisera eu ter essa força dele. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que lutar com a graça de Deus, né? E eu não vou procurar o sofrimento, mas aquele sofrimento que Deus permite que me atinge, eu devo pensar assim, Deus está me purificando. Deus está Ele mesmo providenciando a minha santificação. Então eu vou me abandonar nas mãos de Deus. Tem um livro muito bonito, né, que escrito por um padre que já faleceu, muito bonito, ele chama-se O Dom de Si. O Dom de Si. Eu vou me entregar nas mãos de Deus. Deixa Deus me levar. O que Deus mandar para mim, amém. Deus sabe o que eu preciso para a minha santificação. Então vou me abandonar nas mãos de Deus. A grande santa Edith Stein, né, que era judia, se converteu uma noite inteira lendo o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, né? E aí no dia seguinte pediu o batismo. Santa Edith Stein depois morreu, né, na perseguição nazista, quando ela era judia, né? Morreu no campo de concentração de Auschwitz. Ela dizia, eu não sei para onde Deus me leva, mas eu vou deixar que Ele me leve. Eu não sei para onde eu vou, mas eu sei que é Deus que me leva. Se é Deus que me leva, amém. Né? Até tem uma historinha muito interessante de um garoto que gostava muito de andar de trem. Então um dia passou um trem na estação, o garoto pulou dentro do trem, né? E o trem foi embora. Bom, quando o trem parou numa estação, o chefe da estação, o cara que pegava lá os bilhetes e tal, viu aquele menino lá, cadê seu bilhete? Não tem. O que você está fazendo aqui? Eu estou andando de trem, gosto de andar de trem, de andar de trem. O cara, não, senhor, você vai sair daqui já, eu vou telefonar para o seu pai. Como é que você veio parar aqui? Aí o menino falou pro cara lá da estação ferroviária, moço, não se preocupa não, meu pai é o maquinista do trem. Deixa aí, quando esse trem for, tá bom, meu pai tá junto. Não é? É assim que a gente deve viver. Deixa Deus levar. Ele sabe o que é melhor para nós. Mesmo que seja um caminho, né, às vezes de provação. O salmista não fala, ainda que eu tenha que atravessar o vale da morte, não temerei, porque o Senhor vai comigo. O seu cajado, o seu bastão são a minha segurança. Então, coragem, meu irmão. Coragem. Eu sei que não é fácil, não. Eu também tenho as minhas dores.
É sim, a gente com 70 anos de idade já tem as suas noites de insônia, as suas dores na coluna. Tem. Mas não desanima não, coragem. Entrega na mão de Deus, reze. O Papa João Paulo II dizia, quanto mais a gente sofre, mais a gente precisa rezar. Guarda isso, para a gente encerrar essa nossa conversa de hoje, né? Para a gente ganhar o céu. E Deus quer que todos nós ganhemos, né? Quanto mais a gente sofre, mais a gente precisa rezar. Mas rezar com fé, rezar com paz, né? Deixando Deus nos levar. Lembra disso, dom de si, faça o dom de si na mão de Deus, ok? Tá aí, meus irmãos, a nossa reflexão de hoje. Agradeço a você que me acompanhou até agora, né? Tenha um domingo abençoado, na santa graça de Deus. E na segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aí às 19 horas, mais ou menos, fazendo a nossa live só para responder as perguntas que chegarem pelo Facebook, ok? Eu queria recomendar a você que lesse esse livro que eu falei, da vida de São José de Anchieta. Nós temos na nossa editora. Se você entrar aí, loja.cleofas.com.br, como tem também esse livro, Dom de Si. Um livro maravilhoso. Dom de Si. Pequeno, pequeno. E tem aí mais de 100 livros que ajudam a nossa espiritualidade. Que Deus os abençoe. Amém.